Olá, tudo bem? Deixa eu falar algo para você. O vencedor, ele sabe de onde veio o seu poder. Isso mesmo. O vencedor, ele tem noção. Por quê? Porque ele tem uma convicção, está gravada no coração dele. Olha, nós sabemos da prontidão de lutar que tem que ser nossa. A força vem de Deus e a mira do Espírito Santo. Nós temos que estar ligados nessa comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e lutar de uma forma especial. Se eu tiver sabedoria para entender de onde vem o meu poder, eu vou vencer qualquer guerra, eu vou vencer qualquer batalha, eu vou vencer qualquer situação. Quando a gente começa a olhar para esse tipo de situação, a gente percebe personagens da Bíblia que entenderam isso logo e já começaram numa nova dimensão a um trabalho direcionado, objetivo. Quando falamos eu vou falar de Josué, quando a gente fala de Josué, a gente vê que assim que morre Moisés, Deus não pensa duas vezes, já fala com ele. Moisés, meu servo é morto. Assim como foi com ele, assim serei contigo. Moisés, naquela hora, estava sendo arrebatado, sendo levado por Deus, ia estar com Deus de uma forma especial, não tem nem o que falar, né? Um grande homem de Deus, mas agora vem Josué e ele começa a entender. Que a palavra do versículo 1 ao versículo 9, Deus vai falando para ele que ele tinha que ter bom ânimo, que ele tinha que ter determinação, que ele tinha que ter, vamos colocar entre aspas, coragem, que ele tinha que obedecer, que ele tinha que meditar na palavra dia e noite, que não era uma vida qualquer, mas era uma vida enlaçada por todo o poder e a manifestação de Deus. Ele diz assim que assim como tinha sido com Moisés, assim seria com ele. Mas para Deus ser conosco, a primeira coisa que tem que entrar no nosso coração é que nós temos que reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Josué reconhecia. Tudo que ele fazia estava debaixo de uma orientação. Desde o princípio, desde o começo. Quando ele vai dar cada passo, ele está perguntando. Por quê? Ele aprendeu com Moisés. Ele entendeu com Moisés. Que Moisés subia ao monte para falar com o Senhor. E quando teve que ficar os 40 dias, ficou os 40 dias. Então agora vem Josué com a mesma determinação, com o mesmo posicionamento, com a mesma condição, para fazer o quê? Para dar continuidade àquilo que Moisés havia iniciado. Deus deu essa determinação, falou que ele levaria o povo à terra prometida, levaria Canaã. Então agora a mesma responsabilidade é dele, o mesmo propósito é dele, o mesmo objetivo é dele, a mesma configuração de realização é dele. Não havia uma mudança ou outra condição. Só que para isso, a gente entende que ele precisa entender, né, qual é o chamado, qual é a posição que ele tinha que entender sempre que fosse fazer. Peraí, quem é o Senhor da minha vida? Com quem é que eu falo? Embaixo de quem é que eu fico? E você começa a ver isso em todos os momentos. O Senhor dá a determinação para ele de entrar em Jericó, mas para não pegar nada. Nada, tudo que estava lá era para ser queimado, ser jogado fora, e somente o ouro e a prata seria levado para o tesouro de Deus, que era o tesouro que ia usar depois até pelos sacerdotes, até pelos levitas, e iam acabar usando aquele recurso, porque Deus não usa dinheiro, quem usa dinheiro é o ser humano. Mas para quê? Para a obra de Deus ali no caso. E alguém, Acã, foi desobediente à ordem de Deus, não entendeu quem era o Senhor da vida dele. E acabou pegando o que não precisava, resumindo, né? Tomou como despojo ali prata, tomou uma capa babilônica e tal, e escondeu embaixo da tenda dele. A primeira coisa que acontece posteriormente é o quê? Que eles são derrotados. Eles vão para a cidade de Ai, que era muito menor, nem precisava ir com tantos soldados, chegaram lá e acabaram sendo derrotados, teve até morte de alguns. Isso mostra que ele Acã perdeu a visão de quem era Deus. Acã não entendeu de onde vinha a força dele. Agora, quando Josué vai falar com Deus, quando Josué se apresenta a Deus, quando Josué chega até a conversar com Deus, o que aconteceu? Deus fala para ele, manda eles darem glórias a Deus. Manda eles, né, se posicionarem diante de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Alguém perdeu a visão de Deus aí no meio, por isso está acontecendo isso, desobediência, rebeldia, fora do propósito, por isso que está vindo essa maldição. E aí começa, vamos dizer, uma empreitada toda nova, uma mudança. Tem que ser tirado as pessoas que não tinham a visão de Deus no caminho para que o restante fosse vencedor. E aí eles saem, vencem a cidade de Ai, vão para outros lugares, começam a vencer. Aparecem 5 reis que se levantam contra eles.
E Deus fala para Josué, fica tranquilo, vou te dar a vitória. Está aqui, ó, em Josué 10, capítulo 10, versículo 8, lá ele começa a falar, e o Senhor disse a Josué, não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E o Senhor conturbou-se diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e o perseguiu-os pelo caminho. Aí nós começamos a ver como o Senhor foi trabalhando por eles, foi mostrando, cada vez que ele tinha uma dificuldade, ele falava com Deus, o Senhor respondia a ele, dava a ele toda a confirmação, e isso era de contínuo. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que tudo que nós precisamos, Deus tem preparado para nós. Então a minha vida tem que estar no altar do Senhor, os meus comportamentos têm que estar debaixo da orientação desse Deus. Eu não faço mais as coisas porque eu quero fazer, eu faço porque devem ser feitas. Eu respeito a presença de Deus, eu honro ao Deus Todo-Poderoso e eu vivo a palavra do Senhor para a minha vida. Era o que acontecia com Josué. Cada batalha, cada peleja, cada momento, cada situação, ele falava. A intimidade era tão grande que chega um momento que ele precisa lutar um dia inteiro. E aí ele tem autoridade para dizer que a lua se detenha, o sol se detenha, para que o dia aumente e ele possa ter a vitória. E ele fala, tá aqui, ó. Então Josué falou ao Senhor, no dia do Senhor, Deus morreu das mãos dos filhos de Israel, na presença dos israelitas de Gibeon, né? E ele fala assim que ele vingou. Por quê? Foram mais os que morreram das pedras. As colocações que ele vai dando aqui é totalmente em cima do quê? De Deus salvando, Deus liberando, Deus mandando uma chuva de pedras contra o inimigo. Para quê? Para derrotar o inimigo. Diz que morreram mais das pedras que o Senhor mandou do que os que foram pela espada. Deus está dizendo para você, você não precisa de tudo que você precisa, sabe? Você fala assim, não, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, você precisa de Deus. Você precisa de Deus, você precisa da intimidade com o Senhor. Você precisa saber que existe um Deus na sua vida e que Ele é provedor, que Ele é galardoador daqueles que o amam. É você. Então hoje, grava isso no seu coração. É o tempo de você valorizar o teu Deus. O mundo diz que não. Hoje é uma moda dizer que os cristãos têm uma capacidade de gerar ódio, né? Não sei se você já leu isso, mas fala isso aí. A internet, alguns juízes, algumas pessoas estão falando isso, que nós somos geradores de ódio. Na verdade é o contrário. Nós somos geradores de paz. A única diferença é que luz e trevas não se misturam. Toda vez que chega a luz, as trevas se dissipam. Nós somos a diferença nos lugares que nós chegamos, porque nós não queremos fazer mal, nós queremos fazer bem, nós não queremos andar no erro, no roubo, na prostituição, na bebida, nós queremos andar alinhados com a palavra de Deus. E isso, infelizmente, deixa muita gente angustiada, sabe? Muita gente fica até com raiva. Por quê? Porque ele acha que você está roubando a paz dele quando ele quer andar pervertido, quando ele quer andar enganado. Mas aqueles que seguem ao Senhor, que estão debaixo da palavra do Senhor, são como Josué, são vitoriosos, passam no meio das guerras, atravessam no meio das dificuldades e saem do outro lado dando glórias a Deus e bendizendo ao Senhor. Então hoje, aprende isso. O teu socorro vem do alto, vem do Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem uma só palavra e mais que tudo, Ele tem a promessa da vida eterna para você. Vale a pena você perseverar na presença de Deus, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.